Adri, que raio de sopa de letrinha é essa de RR, RAR, RRR? RR é o risco relativo. RRR é a redução relativa de risco. E RAR é a redução absoluta de risco e elas são medidas de associação e impacto. Não entendi nada. Não entendi nada. Então esse vídeo é para ti. Não só vou te ensinar sobre esses conceitos, como vou te explicar como calcular. Calcular? Mas eu achei que na educação física a gente não precisava fazer conta. Eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! As opções usadas para descrever o tamanho do efeito nos ensaios clínicos são parecidas com as medidas usadas para descrever risco, mas no caso dos ensaios clínicos, elas estão relacionadas às alterações no desfecho que resultam da intervenção que está sendo estudada. Eu já te falei sobre risco relativo nesse vídeo que eu vou te deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. O risco relativo, ou seja, a incidência do desfecho num determinado grupo, é a probabilidade de ocorrência de certo desfecho que pode variar entre 0 e 1. Ou então, se a gente quiser mostrar isso em percentual, é só multiplicar por 100. Depois de identificar os riscos em cada grupo, um jeito de comparar as duas intervenções é calcular uma razão desses riscos conhecida como risco relativo ou RR. Quando o risco nos dois grupos for o mesmo, o RR é igual a 1. Se o risco no grupo de intervenção for menor do que o risco no grupo controle, então o RR vai ser menor do que 1. Mas, se o risco no grupo intervenção for maior do que o risco no grupo controle, então o resultado vai ser maior do que 1. Então, como eu já te disse, o risco relativo é uma medida de associação que indica quanto um grupo é mais suscetível de desenvolver um desfecho em relação ao outro. Já a redução absoluta de risco, ou RAR, que também é chamada de risco atribuível, ou RA, é uma medida de impacto porque indica, numa escala absoluta, quão maior é a frequência do desfecho num grupo comparado com o outro. Eu não entendi o que ele falou. As medidas de associação indicam que um grupo é mais suscetível a um desfecho e as medidas de impacto mostram quantos casos são evitados se a gente retira a exposição no caso dos estudos de intervenção e quantos casos são evitados se a intervenção for aplicada. Agora eu entendi! Para calcular a redução absoluta de risco, a gente vê a incidência do desfecho no grupo controle e diminui a incidência do desfecho no grupo intervenção. Ah, tu tá de brincadeira, não pode ser só isso. A redução absoluta de risco representa a redução em termos absolutos do risco no grupo que sofreu a intervenção de interesse em relação ao grupo controle. E dá para calcular fácil assim a redução de risco relativo, RRR, que também é chamada de eficácia. Aliás, eu também já gravei um vídeo sobre eficácia que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. A eficácia representa a redução relativa de risco de desfecho obtida com a intervenção. Traduzindo, é a redução percentual de desfecho no grupo intervenção em relação ao grupo controle e pode ser calculada de dois jeitos. Primeiro, dividindo a redução absoluta de risco pela incidência do desfecho no grupo controle e multiplicando esse resultado por 100. Ou fazendo 1 menos o risco relativo multiplicado por 100. E como é que a gente aplica isso? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pensar que um efeito esperado num ensaio clínico randomizado, como um novo medicamento, seja evitar um evento cardiovascular. No grupo intervenção, a incidência de eventos cardiovasculares foi de 25%, enquanto no grupo controle foi de 50%. Então, 0,25 e 0,50. Só por esses valores já dá para ter uma ideia que o grupo intervenção teve menos eventos cardiovasculares que o grupo controle. Agora vamos calcular a redução absoluta de risco entre os dois grupos usando esses valores. Pela equação que eu te mostrei antes, a gente calcula 0,50 menos 0,25 e o resultado é 0,25. Que, se a gente quiser mostrar em percentual, multiplica por 100 e dá 0,25.
A interpretação desse resultado é que o risco do grupo intervenção ter um evento cardiovascular é 0,25 vezes ou 25% menor do que o grupo controle. Ou seja, o tratamento reduz o risco do evento em 25% em termos absolutos em relação ao grupo controle. Para o mesmo exemplo, a redução relativa de risco é a diferença de risco entre os dois grupos em relação ao grupo controle. Então a gente divide a redução absoluta de risco, que é 0,25, pela incidência do desfecho no grupo controle, que é 0,50, e o resultado é 0,50, que multiplicado por 100 é 50%. Esse resultado nos diz que o risco no grupo intervenção equivale a 50% do risco dos controles. A redução relativa de risco tende a magnificar, ou se tu preferir, ampliar o efeito e não quantifica claramente um resultado determinado. Por exemplo, vamos supor que num ensaio clínico a mortalidade tenha sido de 10% no grupo intervenção e de 20% no grupo controle. A redução relativa de risco vai ser de 50%, enquanto a redução absoluta de risco vai ser 10%. Vamos então imaginar um outro estudo em que a mortalidade foi de 0,1% no grupo intervenção e 0,2% no grupo controle. De novo, a redução relativa de risco vai ser de 50%, enquanto que a redução absoluta de risco vai ser de 0,1%. Olha que dado interessante. Apesar da redução relativa de risco ser igual nos dois estudos, comparativamente, a intervenção é mais eficaz no primeiro estudo, que apresenta uma redução absoluta de risco de 10%, que é a medida que reflete melhor o impacto da intervenção sobre o desfecho. Por isso eu acho melhor usar as medidas absolutas de impacto em vez das medidas relativas, principalmente quando os desfechos são pouco frequentes e quando mudanças pequenas no risco basal absoluto podem dar espaço para grandes mudanças nos efeitos relativos. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre o número de indivíduos necessários para tratar, que é uma dúvida recorrente de quem está planejando uma pesquisa. Para tu não ficar de fora, te aconselho a te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Essa playlist é um curso completinho, onde a gente está te dando todas as bases da epidemiologia para tu não passar raiva, totalmente gratuito. Então, que tal deixar um joinha para nos ajudar com o crescimento do canal? Ainda vem muito conteúdo desse assunto pela frente. Se tu precisar de uma ajuda no teu projeto, na tua pesquisa, pode nos chamar pelo nosso e-mail para uma mentoria, mas também se quiser apoiar o canal para que a gente siga fazendo esse trabalho, que é gratuito, essa também é a nossa chave Pix. Te convido a conhecer e a te inscrever no nosso perfil no Instagram, @efconvinho, para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente publica por lá e que não aparecem no YouTube. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! A redução relativa de risco tende a magnificar, ou se tu preferir, ampliar o efeito e... A redução relativa de risco tende a